Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas profecias de Daniel que se cumpriram. Daniel conta que no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, ele teve outra visão. Ele se viu na cidade de Suzã quando ele olhou para cima. Diante dele, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Então ele observou o carneiro, enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Nessa mesma visão, vem o anjo Gabriel e ele dá a explicação do que ele havia visto. Isso está no versículo 20, olha só. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. A história conta que logo depois que Alexandre o Grande faleceu, e ele faleceu prematuramente por conta de uma doença lá na Babilônia. E nesse momento o império começa a desmoronar. Como ele não tinha herdeiros, os generais dele passaram a disputar o controle do império. E isso resultou numa divisão. Então, 4 dos generais acabaram herdando partes importantes, partes significativas do império. E são eles, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, sendo que Ptolomeu e Seleuco foram os que tiveram influência direta sobre Judá. E Judá é importante porque é um lugar estratégico, por conta da sua localização geográfica mesmo, já que ela estava localizada entre o Egito, dos Ptolomeus, e a Síria, dos Seleucidas, que viriam a se tornar rivais. Acontece que a luta constante entre esses 2 sucessores acabaram deixando Judá numa situação muito difícil, sendo que Judá muda de mãos diversas vezes em um curto espaço de tempo. Só que em 198 a.C., finalmente, Antíoco III, em uma batalha junto às nascentes do Rio Jordão, derrota os Ptolomeus do Egito. E ali então ele consegue anexar Judá aos seus domínios. E foi aí que a situação dos judeus começou a mudar drasticamente. Lembra que Daniel estava tendo uma visão de um carneiro com os seus 2 chifres, um carneiro muito forte. E podemos ler assim: enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Isso nos lembra, esses 4 chifres, os 4 generais que sucederam Alexandre o Grande. De um deles sai um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste da Terra Magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. No mesmo capítulo, no versículo 21, podemos ler assim: o bode peludo é o rei da Grécia. Essa é a explicação que o anjo Gabriel dá sobre os versículos que nós acabamos de ler. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, os 4 chifres,
que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Lembra que eu disse que quando os Seleucidas começaram a governar, é que a situação de Judá piorou drasticamente? E piorou ainda mais quando Epifânio chegou ao poder, já que ele fez várias reformas. E no seu auge, ele chegou a erigir no templo um altar a Zeus. E provavelmente também construiu ali uma estátua a esse deus pagão. E além disso, chegou a oferecer o sacrifício de uma porca, um animal imundo, a um deus pagão dentro do templo, assim como foi profetizado por Daniel. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Porém, Daniel também profetizou o que está escrito no capítulo 7, a partir do versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, presta atenção nessa parte, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Assim como podemos ver em Mateus 18:11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido.